Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Wallace, onde ele responde as nossas muitas perguntas. Você vai amar. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Bom proveito! Você falou lá no início, graças a Deus, eu tive a oportunidade de voltar. Então eu pergunto, eu sei que você teve uma experiência muito difícil, mas eu pergunto se em algum momento, no final, em algum momento, você teve alguma sensação de bem-estar, de percepção de que você tinha morrido e que continuava e que você gostaria de permanecer lá. Foi sempre horrível, foi sempre quero sair daqui, quero voltar? Em momento nenhum eu pensei em voltar. Você está lá, já tinha chegado no meu destino. Eu falei com você no início que eu não perguntei nada para ninguém. A primeira lembrança que eu tenho de quando eu cheguei lá e vi essa lama, esse povo sendo levado pela lama, eu não perguntei nada para ninguém. Eu sabia que tinha alguma coisa muito errada, tinha certeza disso, mas em momento nenhum eu achei que fosse, eu vou voltar, isso aqui vai acabar. Você se lembrou que você tinha família, que tinha esposa, que tinha filha quando você estava lá? Em momento nenhum, só depois. Então também não fazia sentido pensar em voltar porque não tinha para onde. Eu estava inserido, eu já fazia parte do televisão, já estava entregue. Mas você sentia que você tinha chegado lá? Estava lá, com certeza. Você sentiu, opa, cheguei num lugar? Interessante essa pergunta sua. Eu acredito que sim. Eu cheguei, eu mereci estar. Não, a questão é a seguinte, quando você chega num lugar, você chega de algum lugar, você veio de algum lugar. Isso não surgiu na sua cabeça? Não surgiu não. Eu tinha certeza que a minha passagem aqui já tinha acabado. Mas você não lembrava que tinha havido uma passagem aqui? Não, mas eu sabia que tinha vindo de algum lugar, com certeza. Entendeu? Em momento nenhum eu me esqueci quem eu era. Não, eu sabia que era eu. Você sabia quem você era, mas não se lembrava de uma família. Não. Você tinha alguma lembrança de que você tinha vindo de algum lugar, alguma sensação? Só tive essa percepção quando eu vi essa senhora que eu conheci, que eu te falei que ela estava no meio da barra, com uma ferramenta na mão, que eu não lembro o que era, que é uma conhecida. A única hora que eu tive essa percepção de estar num lugar que não era aqui, é a hora que eu encontrei com ela, que eu sabia que ela tinha morrido. Nesse momento você entendeu que você tinha morrido? Quando eu dei conta, eu cheguei ali naquele lugar, a primeira visão que eu tive de barro, de gente, eu sabia que tinha acabado a minha existência. Como é que eu vou te explicar, rapaz? Você não tem como você lembrar. Muita coisa acontecendo junta, muita coisa acontecendo, né, naquele momento ali, sabe? Se tivesse alguma coisa que me levasse a lembrar daqui, talvez eu até lembrasse. Mas o choque de chegar ali naquela hora, já ver tudo acontecendo da maneira que acontece, já não tem como se questionar, não tem tempo nem de você pensar, talvez. Mas quando você olhou para aquela senhora, você pensou, opa, ela morreu e eu estou aqui junto com ela. Foi quase que um atestado. Me passaram um atestado de óbito, né? Quando eu primeiro ouvi os gritos dela, ela gritando com todo mundo, aí eu falei, me chamou a atenção, não conhecia a voz, porque também não tinha tanta intimidade com ela, conhecia muitos filhos dela, mas eu vi os gritos e tal, eu olhei, quando olhei eu vi, aí falei, pronto. Você disse que você não via o rosto das pessoas. Você viu o rosto dela? Ela eu vi. E ela era exatamente como você estava acostumado a vê-la aqui? Não, estava muito judiada. Só sabia que era ela porque eu sabia que era ela. Como é que é essa forma judiada que ela estava? Rapaz, forma abusada, ela estava com roupa de baixo, tudo rasgada, cabelo, do mesmo jeito do cabelo que eu via ela sempre aqui, cabelo preso, mas todo sujo de lama, ela toda suja de lama,
Você falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Você disse que você entendeu por que você estava lá. Eu entendi que eu estava lá. Não o porquê. Não, mesmo que você vá para. Mesmo que você tenha uma IQM, você vá para um lugar bom, um lugar legal, rodeado de anjinho, você sabe por que você está ali. Você sabe que você chegou ali. Quando a pessoa vai para um lugar todo maravilhoso e tal, eu também faço essa pergunta. Tipo assim, te surpreendeu você viver essa situação no momento em que você morreu? Você achava que morrer seria isso? Então, eu coloco essa pergunta para você aqui agora. Ótima pergunta. Eu não sabia. Fiquei surpreso, como eu te falei, essa mão me apontando uma opção de coisa e eu querendo ver outras tantas acontecendo. Para mim, qual a lógica disso? Qual a lógica disso está acontecendo? E eu aqui com a pessoa segurando meu ombro, me apontando. Então, existe uma curiosidade, não é uma coisa fria, uma coisa... Cheguei, não, mas eu sabia que eu cheguei ali por causa de alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Olhando para tudo que ele fez com você, assim, ele te apontou coisas, ele fez com que você olhasse para onde você não estava olhando e também não estava presente na hora que você queria que estivesse, e também falando, na mesma pergunta, do segundo ser que apareceu, como é que você entende essa experiência? Você concorda que eles estavam ali para cuidar de você? Ou você acha que eles estavam fazendo você passar por alguma situação para ter algum aprendizado? Ou é uma outra razão ainda? Ou você não faz a menor ideia do que seja? A última foi melhor. Eu não faço a menor ideia. Mas eu acho que é um cartão de visita. Você já imaginou você chegando em qualquer lugar sozinho? Eu estou falando aqui, né? A gente encarnado, qualquer lugar que você vai sozinho é horrível, né? É horrível. Se você não tiver conhecimento, conhecer ninguém, você imagina você lá, você chegando lá. Então eu acredito que lá seja o primeiro acompanhante, é quem vai te receber. Ele te recebe, te mostra como ele fez comigo, me recebeu, me mostrou, não se apresentou, também não era relevante. O que ele ia falar para mim? Vai ver que ele está comigo aqui agora, eu não estou sentindo. Entendeu? Então, para ele é relevante eu saber quem é ele. Muitas pessoas comentam que você nunca está só, mas você se sentiu só. Uma vez só, mas senti. Foi exatamente num período que eu mais precisava, né, que acontecesse alguma coisa para me tirar dali, né, para me sair daquela situação que me levou realmente a todo esse processo de EQM horrível que eu passei. Foi exatamente nesse período ali. Na hora que estava me mostrando, estava tudo acontecendo. E olhando para trás, por que ele ficava te mostrando as coisas e falando o que era? O que ele falava sobre as coisas que ele mostrava? O que ele queria que você enxergasse nessas coisas? Qual a intenção dele? Não sei. A pergunta que eu trouxe para cá foi, ele estava me mostrando um lugar que estava saindo muita lama. E eu não achava importante olhar aquele lugar saindo lama. Não achava importante. Eu achava importante ver a pessoa enterrada na lama ali e debatendo com os pés para cima e a cabeça para baixo, passando no meio das pessoas né? Vou falar pessoa. E ninguém fazendo nada para socorrer. Isso eu achava interessante. Mas ele me mostrava, eu trouxe essa indagação para cá. Da onde saía tanta lama? Eu até comentei isso no começo com você agora. Eu queria saber da onde que saía tanta lama. E não tinha lógica. Não tinha todo lugar que saía lama. Mas ele me chegou a me mostrar alguma coisa. Mas eu não vi. Eu só lembro que ele mostrou, eu olhei para um lugar que não estava acontecendo nada. Só estava brotando lama. Só isso. Aí eu tirei o olho e falei, isso aí, qualquer enchente aí você vê isso. Água brotando aí, você vê. Agora aquilo ali você não vê. Você vê nego cortando barriga do outro, o outro caindo, cabeça na lama. Naquela arena em que um ser cortava com uma faca, as pessoas morriam. Caíam. Porque, na verdade, você não tem corpo físico, o conceito de morte física não existe lá.
Você passava a ver pessoas, inclusive, sem membros? Vi, ué. Vi sim. Estou te falando que quando o caminhão tombou, nas primeiras visões que eu tive lá, o caminhão tombou, eu ouvi grito, gente embaixo do caminhão, com a perna embaixo. Tinha lógica, um baúzão daquele tamanho em cima da pessoa, como é que você vai ouvir grito ali? Como é que a pessoa vai sobreviver gritando? Não tem lá. E outra, sem falar que tinha uma camada de lama espessa ainda. Não tem lá. Eu sabia que tinha gente ali gritando ali embaixo. E nesse lugar que você falou também, que você referiu aí, que o cara cortava, né? Trocava até uma palavrinha, cara. O cara não é de tudo ruim, não. Ele trocava uma palavrinha lá e de repente já passava lá. Como é que é esse cara? Como é que era a fisionomia desse cara? Um cara até pequeno, não era um cara grande, um cara pequeno, um ser pequeno, maltratado, cabeludo, esquisito. Não vou te explicar, rapaz. Você via o rosto dele? Não, e mesmo porque naquela hora ali já era mais à noite. Então eu só via, tinha uma luminosidade natural, né, que eu via as coisas acontecendo ali, né, pela proximidade que eu estava, né, não é pela claridade, mas pela proximidade, e pelos gritos também, pelo horror que estava acontecendo ali. É como se fosse impossível morrer lá, mas é possível ter algum tipo de angústia ou sofrimento. Sofri, com certeza. Você falou que lá você sentia o tempo. O tempo era parecido com o daqui? Eu acredito que sim. Com relação ao espaço, você tinha uma sensação de poder enxergar em todas as direções desde o início da sua experiência? Não. Conseguia, não. Você nunca olhou para trás para ver quem era aquele ser? Não. Embora os sentidos estivessem muito aguçados. Você sente tudo. Você sente tudo, mas agora, visão, igual vejo o pessoal falar 360, você olha para cima, para baixo, não. Mesmo porque, vou voltar a falar com você, as coisas horríveis que estavam acontecendo ali, acontecia ali, eu virava para lá e olhava. Não perdia tempo nem em virar para cá, porque se eu olhasse para cá, de repente o cara vinha para cá, para cima de mim. Então, quando você estava lá, você tinha visão, você tinha audição, você tinha olfato, você tinha o tato também, você sentia o tato? Sentia tudo, sentia tato, sentia a água fria. Você sentiu fome? Nessa primeira parte, não. Só senti depois que fui para a ambulância, eu fiquei rodando, não sei quantos dias aí. Ambulância, assim, via, né? Eu falo ambulância para ficar entendido. E você comeu alguma coisa em algum momento? Nada, nem água, nada. Você falou que estava tudo em ruínas e que você reconheceu um dos lugares. Me fale um pouco mais sobre isso. Como assim? Você reconheceu uma cidade, você reconheceu uma casa, um bairro, e por que ele parecia em ruínas? É como se fosse uma cena do futuro ou uma cena num universo paralelo? Que tipo de explicação você dá para isso? Isso é uma outra ótima pergunta. Mas para essa eu não vou ter resposta. Mas tudo que eu falar com você nesse caso aí vai ser achismo. Entendeu? Eu não quero entrar nessa... E que tipo de ruína? Me descreva. Como é que lugar era esse que você via? Era uma cidade, ou era um bairro, ou era uma casa? Era um bairro. É isso que eu falei que me lembrou muito um bairro. Eu conheço um bairro, um lugar parecido com aquele. Não era aquele. Mas eu conheço um lugar. Aquele lugar me fez lembrar um lugar conhecido. Entendeu? E a única diferença era essa lama corrente, essa lama. Ela tanto subia morro quanto descia morro, era um troço. Você não viu pessoas nesse bairro que você saiba que moram nesse bairro? Ninguém. Você falou que tinha um muro. Num certo momento você viu uma lama, mas você chegou a um muro. Esse muro me fez pensar em limite. Você encontrou em algum momento algum limite que você sabia que não poderia ultrapassar? Esse muro que eu te falei, ele não era um limite, ele era uma arena. A gente entrava para lá, mas sabia que minha concepção, na hora que eu entrei ali, eu sabia que não ia sair mais. Ali já era para acabar a mesma história. Porque eu não vi ninguém saindo, assim, fiquei um tempão do lado de fora, escondido, como eu te falei, observando, e ninguém saiu. Uma outra coisa que chama atenção, você diz que quando o caminhão tombou, você viu o sangue das pessoas. Você não tinha sangue lá.
Não existe um sangue num corpo morto. Você interpreta de que forma isso que você viu? Como é que eu vou te explicar, rapaz? Eu acredito que isso estivesse mais ligado à sujeira, à podridão, a, entendeu? A coisa nojenta. Não é nem assim a ferir, a machucar, sair sangue. Não, eu acredito que seja mais para me levar a pensar que era muita coisa, era sujeira mesmo, era podridão. Eu acho que nesse sentido que o sangue apareceu ali. Você se enxergou em algum momento? Porque você tinha algum tipo de corpo, porque esse ser colocava a mão no seu ombro. Não, senti a hora que eu olhei para baixo, chegando, eu olhei para baixo, eu vi a lama no meu tornozelo. E como é que você estava? Você estava limpo? Você estava como aquelas pessoas? Não, estava do mesmo jeito deles. Maltrapilho também? Maltrapilho. O cheiro da querosene também é um cheiro surpreendente. O que quer dizer isso ali, né? Eu perguntei pro doutor sobre isso. Eu senti, não comentei com o doutor sobre EQM. Quando eu saí do coma, perguntei para ele se tinha alguma coisa lá na UTI, ou perto da UTI, que cheirasse querosene, que pudesse me trazer o cheiro do querosene no suposto sonho, né? Vamos dizer, aí o cara limpou alguma coisa lá com querosene, você sentiu o cheiro, estava sonhando e adicionou o cheiro do querosene no sonho. Falou, você é doido, rapaz, não tem querosene em CTI, cara, não existe isso. Então, beleza. Do mesmo jeito que tinha peixe, cheiro de peixe frito, cheiro de bacalhau frito. Rapaz, aquilo me matou de fome. Como é que vai aparecer um cheiro de bacalhau no CTI? Wallace, você disse que quando o caminhão tombou, você viu pessoas correndo para pegar a carga de animais. Que animais eram esses? Eram pedaços de porco. Porcos estavam todos cortados mesmo. E jogados na lama, né? Aí jogaram na lama lá, alguns o caminhão triturou. E você via as pessoas pegando aquilo e botando na boca como se estivessem comendo? Não, eles botavam num balde. Interessante isso aí também. Todos eles botavam num balde. Todos eles tinham aquela multidão com os baldes e entravam no caminhão jogando para fora. Um jogava para fora e o outro botava. Você falou que tinha dia e que tinha noite. O céu era de que cor durante o dia? Você via um céu azul? Boa pergunta também. Não comentei sobre isso. O céu sempre nublado, cinza, um cinza muito fechado, os dias que você sabe que vai ter uma tempestade mesmo. O céu era direto daquele jeito, mas sem chuva, não tinha chuva não. O céu sempre muito fechado. Algumas poucas vezes, inclusive. Eu lembro de inclusive até hoje vejo em televisão lua cheia, não gosto, porque em algumas partes eu vi a lua bem cheia mesmo, e muito frio, e quando a lua aparecia, esfriava mais. Eu tinha a percepção de que esfriava mais. Troço doido, né? Sobre o buraco que aquele ser indicou você para se esconder, quando você estava na arena, né? Antes que aquele ser com a faca chegasse perto de você. Eu não entendi muito bem essa parte. Ele indicou um buraco, você entrou no buraco, saiu onde, e lá tinham outras pessoas já escondidas também. É isso, né? Eu não lembro por onde eu entrei, mas certamente não foi pelo buraco, foi por alguma. Eu lembro também que tinha um anexo, uma sala, isso também não te falei não, que essas pessoas que iam levando as facadas, não sei nem era faca, uma espécie de uma ferramenta, não sei que ferramenta que era. Elas eram arrastadas naquela lama, deixavam aquele rastro, e levadas para esse cômodo fechado. E tinha um portão muito grande, velho, tal. Eles botavam a pessoa lá, o corpo lá, e fechavam. Então eu entrei por um portão igual aquele. Eu vi que, quando eu olhei o portão, o cara abrindo o portão, levando os corpos, as pessoas para lá, e as pessoas debatendo ainda, né? Por isso que eu te falei que não morria. Não morria. As pessoas debatendo ali, querendo agarrar na lama para sair da mão do cara. Mas esse buraco estava atrás de tinha muita gente parada, praticamente esperando o cara passar com a faca. Então, a hora que a cara passou e abriu essa brecha, você me apontou. Falou, só a saída é ali. Ainda falou comigo assim, vai esperar o cara passar, quando abrir o pessoal cair, você passa por ali.
Foi onde que eu esperei passar. O cara passou, ficou um vão, abriu tinha um buraco pequeno, meio metro de altura, talvez. Eu só vi aquele rachado no muro, passei por ali e já dei de cara com a sucataria. Assim. E você nunca pensou, ok, como é que eu vou sair daqui? Você entendia que você já pertencia àquele lugar. Não, para mim eu entrei ali para o cara passar a faca também. Para mim já estava certo. Eu sinto, ok, eu estou vivo, eu estou aqui. Quando você estava lá, você tinha uma sensação de esta é a minha vida, eu estou aqui. Você não se lembrava de outro lugar. A sua única lembrança era de viver aquilo. Dá para dizer que, de uma certa forma, estar lá é como estar aqui? A minha vida era lá. Naquele momento ela era lá. O que acontecia lá era a minha realidade de lá naquela hora. De uma certa forma, assim como aqui a gente não sabe o que vai ter depois que você sair daqui, lá você não tinha lembrança de onde você tinha vindo e nem imaginava para onde você iria, porque lá você não tinha percepção de que você poderia morrer. Ou tinha? Você já pegou a coisa já. Eu ia te falar isso lá atrás, numa pergunta que você fez. Eu só não falei porque eu achei assim, talvez ele não entenda o que eu vou falar. E não falei. Exatamente isso. Você estando aqui, ninguém tem a percepção do que pode acontecer lá. E a mesma coisa, você quando está lá, isso aqui não existe. Você não fica querendo voltar. Oh, vou voltar para meu filho, minha filha, minha mulher. Você não volta, cara. Lá, a sua realidade é lá. Isso não quer dizer que você teve infância lá, que você teve amigo lá, nada disso. Aquele momento que você está passando lá é o seu momento, é o momento que você está vivendo ali. É a sua realidade, daquela hora é ali. Agora, aqui a gente sabe que um dia vai morrer. Lá você não tinha esse conhecimento, você não morre lá. Como é que isso modificava a sua experiência de estar vivo, entre aspas, lá? Muito boa pergunta. É o sofrimento eterno que eles falam. Alguns falam, né? Existe, é lá. É lá. Agora, isso também não quer dizer que você não possa ser resgatado. Como eu te falei dessa pessoa, dessa dona que eu vi lá, eu voltei com esse propósito de, pelo menos, pedir alguém para que orasse para ela, para abrir os caminhos dela lá. Não consegui fazer isso ainda não. Quero falar primeiro com os filhos dela, mas não consegui falar. Já vai fazer 2 anos já e não consegui ainda. Você falou em sofrimento eterno, mas a pessoa pode ser resgatada, então não é eterno. É eterno se ninguém fizer nada, igual eu tô, né? Não fiz nada, ela vai ficar lá, porque ela já está incluída naquele contexto. Para ela, ali já é o lugar dela. É eterno enquanto algo não for feito. Depende de nós, cara. Depende de quem estiver fora de lá fazer isso. Aquela pessoa não tem força para nada não, tá, cara? Tem uma coisa muito interessante que você falou, que você, entre aspas, apagou dentro da EQM. Foi desligado. Você simplesmente perdeu a percepção de existência naquele momento da EQM. Mas não se viu saindo de um corpo astral. Não. Nada disso, infelizmente. Até gostaria de ter essa experiência, mas não tive, não. Eu sei que eu lembro até da hora que eu apaguei, e eu lembro a hora que eu acordei. Você acorda sempre perguntando o que está acontecendo, né? Você disse que levaram você para passar por um procedimento para purificar você. Essa purificação é bem entre aspas, é quase uma ironia. Na verdade, não tem nada de purificar. Isso era para dar mais sofrimento à minha passagem ali. Entendeu? Eles achavam que eu estava bem andando ainda, falando. Esse cara não está bem, vamos... É interessante, mostraram para você, pela sua compreensão, 3 vidas. Uma que seria nos Estados Unidos, aparentemente, né? Você falou aqui nos anos 50, num restaurante. Você falou também no Nordeste, numa casa antiga, e numa outra situação que seria mais de um século atrás. Eu tive agora, recente, estão lançando um filme de Viking aí, então, não sei se você acompanhou. Estão lançando... Então passou um trailer assim, coisa de
10 segundos. Eu vi aquele negócio, me arrepiei todo na hora. Arrepiei na hora. Isso aí, isso para mim, é um sentido que eu tenho que ver. Eu tenho que ver isso aí. Vou ver esse filme para ver até onde... E ele me lembrou as vestes, o lugar. Assim, um lugar que me mostrou assim, por 2 segundos. Um filme sobre os vikings. É. Você disse que um seria nos anos 50. Você nasceu em que ano? 64. E você não viu o momento em que você morreu nessa vida nos Estados Unidos? Não, vi não. Com 12 anos, talvez 13 anos, vivendo ali, muito curioso, interessante isso aí. Eu não estou te falando também que essa especificamente possa ser uma vivência minha. Talvez até não seja. Mas ele não apontou para você, nos 3 casos, esse é você? Exatamente. Os 4, né? Porque tem aquele cara dentro da arena também que ele passou que falou que era o Wallace. Então são 4. Você não chegou a cumprimentar, inclusive, você mesmo? Rapaz, ele tava parecendo que estava fugindo de alguém. Ele estava olhando para os lados. Eu não estava tão perto dele. Ah, você não cumprimentou? Não, ele passou bem, assim, 10 metros longe de mim e procurando alguém com uma coisa na mão. Não sei o que era aquilo, se era uma ferramenta, se era um troço de matar alguém, não sei o que era. Ele estava muito assustado, olhando para os lados, para trás e procurando alguém, passou direto. Aí o cara só me mostrou. Pô. Ou seja, você se viu lá como Wallace, quer dizer, como Wallace. Ele falou, é você lá. Né? Se viu nos Estados Unidos, se viu talvez como um viking, se viu numa situação que seria no Nordeste. Por que ele mostrou isso para você? Eu penso o seguinte, que esse meu caminho foi mostrado, essas minhas vidas anteriores foram mostradas, porque nessa aqui eu reneguei. Para todo mundo que eu conheço, eu falava, né? E a frase que mais as pessoas me ouviam falar era o seguinte: morreu, jogou 7 palmos de terra em cima, acabou. Você não tem mais nada, você não vai para lugar nenhum, você não vê ninguém, você não encontra com mamãe, nem com papai, nem com ninguém. Acabou. Você morreu, acabou. E todo mundo falava comigo, rapaz, não é assim, rapaz, pensa bem, rever essa sua teoria, porque não é assim. E eu chegava a brigar mesmo, não, rapaz, a lógica da vida é essa. Embora cristão, mas eu não consigo acreditar. Não acreditava um pau na criminalidade. Me morreu, você enterrou, acabou. E foi mostrado isso, que pelo menos 4 ou 5 passagens minhas por aqui. Já aconteceram 3, no mínimo 4 vezes mostrado. E quando você falou sobre eu não ter cumprimentado o cara que me falaram que era eu também já pensei sobre isso e achei uma resposta mais ou menos assim, muito meio furada, mas eu acho que eles sabiam que eu ia voltar. Eu estava ali, mas para ver alguma coisa, para aprender alguma coisa. E quem está lá realmente, quem foi para lá realmente antes de reencarnar, era esse Wallace Maltrapilho, esse Wallace assustado, entendeu? Eu só fui lá para ser mostrado. Você vai ver aqui, você vai olhar, e aquilo ali é você. Você foi assim, você chegou aqui assim. Você voltou, e não sei se eu voltei assim, se eu voltei como o menino americano lá, o outro cara na colônia, não sei. Quando você estava na ambulância, eu anotei aqui, pediu para deixarem na cidade dele. De quem era mesmo? Do meu irmão. Se eles passarem pela cidade, por Cataguases ou qualquer outra cidade que eu conhecesse, para me deixar lá. Mas como é que é isso? Então, nesse momento você se lembrou do seu irmão? Só nesse momento. Antes não? Não. Eu só lembrei dele nessa hora que me falaram. Vamos passar em tal lugar e vamos fazer não sei o que lá que eles falaram. Quer dizer, deram referência de um lugar de fato existente aqui? Não falaram a cidade, não. Não falaram o nome, pelo menos a cidade eu não conheço. Mas como que você ligou ao seu irmão? Vamos entrar no trevo, nós vamos passar no trevo. Eu não lembro qual foi o que eles falaram, só um negócio de trevo. Aí eu me liguei no trevo que vem para Cataguases. Você reconheceu como sendo esse trevo? Não. Só a palavra trevo fez você pensar no seu irmão? Foi. Me fez pensar em Cataguases. Se eles entrarem aqui, se eles entrarem no trevo para a entrada em Cataguases, eu vou tentar entrar, vou pedir para me deixar, mesmo que seja na beirada da estrada, para mim tentar entrar em contato com ele. Você disse que tocava rádio no carro. O que tocava? Nada, só falo.
Ela não tocava nada. Desde a hora que o carro virou, só falava desse cara que morreu, o artista lá, o cantor lá que morreu. E eu ainda pensando assim, rapaz, ainda bem, minha família não vai nem sentir, porque esse cara morreu, aí vão ficar com esse negócio o dia inteiro. Então, aí também eu tive a percepção de ter família. Eu pensei assim, graças a Deus o cara morreu também, no mesmo dia, porque eles não vai ficar falando desse cara o dia inteiro, não vão nem lembrar de mim. E foi nesse momento também que falaram do filho do senhor Elair, que é o seu pai. Então, isso te deu uma percepção de identidade também. É, é. Qual o entendimento que você tem? Tem algum sobre isso? Não, que eu tenho que, por estar todo mundo ali no mesmo patamar, eu só tive certeza de que eu estava morto mesmo. O cara não me conhecia. Eu nunca vi o cara. Nem, na verdade, não era nem um cara. Era um ser sem aparência. E ele chega dentro da ambulância, vê eu cair e fala assim, o filho do senhor lá aí já foi, está morto. Quando você saiu do necrotério, a imagem seguinte era você lá em cima enxergando a sua família. Em que tempo isso estava? Era um tempo futuro onde você estava já falecido ou você ainda estava na UTI em coma? Boa pergunta. Eu acredito que seja um tempo futuro mesmo. Mas interessante que eu vi meu filho no home office dele. Eu vi os painéis, vi os computadores dele. É interessante, porque só a casa que não era igual. A casa não era essa aqui. Mas o restante tudo me fazia lembrar, era eles mesmo. Mas a casa é uma casa onde você já morou de fato? Não, não, nunca vi. Daria para dizer que é uma casa que poderia ser caso você não estivesse aqui? Pode ser, pode ser. Pode ser, Carlos, pode ser até essa casa. Que, do ângulo que eu estava vendo, do lugar que eu estava vendo, e ainda por cima a casa sem limite, sem parede, sem telhado, sem nada. Então, eu não conheci o lugar, entendeu? Mas a casa, como te falei, o home office do meu filho é aquele. Eu via o home office do meu filho, eu via a garagem, né, de casa. Então, quer dizer. Você se surpreendeu com a mudança do ser que te acompanhava? Quer dizer, mudou, né? Era um, quando você estava lá em cima, era outro. Só apareceu a voz, né? O outro ainda segurava no ombro ainda, me guiando, me empurrando, me parando. Mas esse outro só falou comigo. E você sentia a voz sendo dita, as palavras sendo ditas, ou era simplesmente um pensamento que se instalava na sua cabeça? A ligação direta mesmo. Não tinha palavras, não falava. Esse segundo ser falou para você: segue o seu caminho em paz. Não tem mais nada para você fazer aqui. É tipo, acabou. Depois disso, dele ter falado isso, que você ouviu a voz: Wallace, Wallace. Esse fato faz pensar que mesmo ele não sabia o que poderia acontecer. Porque até então eu estou acostumado a ver uma pessoa falar: olha, você pode escolher em voltar ou não, ou você quer voltar, mas como se o comando estivesse com esse ser. Da forma como você nos conta aqui, parece que o comando não estava com ele. Ele pensou que ia acontecer uma coisa e aconteceu outra. Foi. Exatamente isso. Eu acho que não dependia dele também. Assim que ele mandou, né? Falou: você vai seguir seu caminho, tá tudo certo aqui, deixou tudo certinho, pode seguir seu caminho. Me explica um pouco mais a questão da estrada limpa e na estrada suja. Você escutou do ser que até hoje você só escolheu estrada limpa, que você interpretou como sendo caminhos com menos obstáculos. E pelo que deu a entender, é como se fosse melhor para você caminhos mais difíceis. O que quer dizer isso? Rapaz, eu acredito que a gente não consegue, aí eu não vou conseguir responder essa pergunta sua sem levar para o lado religioso. Não tem como, né? Porque ele realmente, eu lembro da mão dele me apontando para o caminho limpo e me falando isso, falando, ainda falou assim: por aqui você veio a vida toda. E a vida toda, sim.
Então, por que você não tenta diferente? Vai por ali. Ainda falei, mas rapaz, não dava nem para ver que era um caminho. Eu estou te falando que, eu estou batendo essa década porque realmente eu só sabia que era por causa de um matinho meio cortado assim, que indicava que ali alguém já tinha passado. Mas muita tirada de madeira. Falei, mas ali não tem condição de passar. Ele falou assim, então, se você escolheu o lado pior, mais difícil. Você escolheu o mais fácil até hoje, olha para onde você veio. Então vai, tenta por ali. E eu fui por ali. Eu entrei por esse mais difícil. E por que você diz que isso é uma visão, ou pode se tornar uma visão religiosa? É porque isso é bíblico, né? Tem até algumas coisas. Né? Sou péssimo leitor de Bíblia. Péssimo. Só comecei a ler Bíblia depois que eu voltei da EQM para achar algumas respostas que também não achei. Eu continuo meio que sem entender isso. A única interpretação que eu posso arranjar aqui na minha cabeça é como se você tivesse sempre procurado o que era mais conveniente para você, sem se preocupar com o que era melhor para você a longo prazo. Mas é uma construção da minha cabeça. Eu estou apresentando a você para ver se eu consigo entender o que é isso. Mas não é assim. Minha vida sempre foi difícil para Dedéu. Não teve nada fácil. Mas então eu não entendo o que significa isso. Também não. Eu acho que muitas perguntas dessas podem ser respondidas pelo seguinte. Vou bater naquela tecla de novo. É de outras vidas. Inclusive, o que me acusaram lá, das acusações, do tal do procedimento que eles falaram que eu teria que passar. Isso tudo para mim, cara, é peso. Tem o negócio do peso também, cara. Eu não comentei exatamente para não alongar muito. Mas chegaram a falar para mim o negócio do peso. Falaram, cara, se você botar duas plumas, uma em cima da outra, essa segunda pluma já pesa, ela já não sobe. Ela já não vai para onde tem que ir. Imagina você botar saco de cimento na sua cabeça. Você tem não sei quantos mil sacos de cimento na sua cabeça. Então você não vai nunca subir no sentido de ir para um lugar legal, lugar bom. Tá entendendo? Isso também é meio que bíblico, né? Meio que, sei lá, apocalíptico, sei lá o que é. Você acha por acaso que essa EQM pode ter sido causada em você, propositalmente? Tenho certeza disso. Certeza. Existe uma linha, cara, que separa o Wallace de antes do dia 22 de outubro para depois de 22 de outubro. Isso graças a Deus, tenho a minha esposa aqui para falar. A mudança radical foi. E foi muito radical. Coisas que eu nunca pensei. Não pensei que fosse capaz. E coisas fáceis, cara. Pedir desculpa, pedir perdão, falar alguma coisa, incentivar. Às vezes até com modo mais grosseiro, mais ríspido. Mas com certo amor, cara. Certo? Assim, para elevar a pessoa, sabe? Nunca para depreciar, nunca para derrubar. Sempre para, cara, vamos lá, levanta, vamos correr atrás. Como é que você definiria esse lugar onde você esteve? Uma outra dimensão, um outro plano, um outro planeta, dentro da Terra, fora da Terra? Onde você esteve? É uma outra ótima pergunta também, mas que eu não vou ter resposta. Eu não sei. Eu acredito que seja uma outra dimensão, realmente, entendeu? Porque as coisas acontecem quase que em paralelo com isso daqui, nessa nossa vida aqui, mas completamente diferentes, com um peso muito maior, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e longo. Não é uma coisa que você vai entrar e sair. Não é assim. Você entrou, você está ali, você faz parte daquele contexto. Se eu volto a falar, né? Se puder fazer para mudar os caminhos da pessoa, muda. Então me diga, quais suas palavras finais para todos nós que não passamos por tudo isso que você passou? Eu acredito que tem muita gente também que ainda está naquele projeto de gente. Né? Não está 100% pronto. Não espera ir para lá para ficar pronto, não. Eu infelizmente, eu precisei ir para lá, passar tudo que eu passei. Isso está carimbado. Eu até comentei com a doutora, uma cardiologista minha, se eu fosse fazer um DNA meu, essa EQM ia apresentar, né, DNA. Ela está no meu DNA já. É tão forte, tão vivo, que já faz parte. Então, se eu puder levar isso para alguém botar a mão na consciência, não espera acontecer, não. Muda a vida. É fácil mudar, não tem nada difícil. Com perdão,
um pouco mais de amor, pouca coisa, não precisa sair dando tudo pros outros, não, pô, vai com calma, faz as coisas por pouco, e sinta prazer no que está fazendo, não é fazer por obrigação, para agradar pastor, agradar isso, que não, faz por você está gostando de fazer, vai doar, vai perder um tempinho com alguém, vai pedir perdão para alguém, você não vê muito tempo, você brigou, cai de bobeira, pode que você baixar lá, tomara que você não lembre de mim não, mas se você lembrar, você vai falar assim, pô, eu não ouvi aquele cara, não precisava estar aqui. E eu espero, não vou te falar também que depois que eu for, não vou voltar para lá não sei, eu espero que não, peço a Deus todo dia, para que isso não aconteça. Eu mudei minha vida por medo também, mas mais por prazer de saber que eu posso mudar, não preciso daquilo lá para passar por aquilo lá para viver melhor, para ensinar mais, para ensinar não no sentido orgulhoso de falar, né? No sentido assim de passar para a pessoa mesmo que tem como fazer melhor, bem feito, sem precisar tomar uma surra daquela. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?